Coletiva de imprensa agora. Camilo Santana, ministro da Educação, falando. Solidariedade aos familiares, imagina a dor dos familiares e colocando tanto o Ministério à disposição para esse episódio. E o próprio, na semana passada, quando ocorreu já o episódio em São Paulo, nós tínhamos nos reunido, eu, o ministro Flávio Dino, o ministro Márcio, o ministro Silvio, com a proposta de construir uma proposta interministerial para que a gente pudesse discutir ações para o enfrentamento à violência nas escolas brasileiras. Hoje o presidente nos convocou para uma reunião. Esse decreto precisa ser um decreto interministerial. Ele praticamente já estava em elaboração. Hoje será assinado pelo presidente, incorporando inclusive outros ministérios, como o Ministério da Comunicação, o Ministério da Saúde, pela questão da saúde mental, importância do acompanhamento psicológico nas escolas, incluindo o Ministério das Comunicações, que hoje há um problema seríssimo, que são as redes sociais, a chamada Deep Web, Dark Web, que hoje movimenta jovens e pessoas no Brasil, aliás, no mundo inteiro. Esse é um problema que precisa ser enfrentado por todos os países do mundo inteiro, porque essa violência é um reflexo da sociedade. Incluímos também o Ministério da Cultura e do Esporte, exatamente porque são ações preventivas importantes. Já existem estudos de especialistas em relação a protocolos nas escolas públicas e escolas privadas. No caso, hoje foi numa escola privada. É preciso também, no momento posterior, envolver o Congresso Nacional. O ministro Dino, por autorização do presidente da República, como uma ação imediata, vai colocar à disposição recursos financeiros para apoiar estados e municípios na questão da ronda escolar, para que eles possam fortalecer a ronda escolar no entorno das escolas públicas, tanto municipais como estaduais, mas que esse decreto, criando esse grupo de trabalho, possamos ouvir os secretários de educação, ouvir os prefeitos, ouvir os especialistas, e a gente poder construir políticas de prevenção à violência nas escolas, políticas que possam garantir não só a prevenção, mas ações imediatas e concretas em relação à violência nas escolas. O ministro Silvio colocava recentemente que, desde o início do ano, ele criou um grupo de trabalho no Ministério de Direitos Humanos em relação à intolerância, em relação à desradicalização que nós estamos vivendo hoje no nosso país. E, repito, tudo isso é fruto do estímulo à violência, o estímulo às armas, o estímulo à intolerância. Portanto, é um processo que precisa ser unido à sociedade inteira. E a preocupação enorme do presidente da República, do presidente Lula, em relação a isso, nos convocou imediatamente. E nós vamos amanhã, às 10h30, fazer a primeira reunião do grupo interministerial, para que a gente possa trazer as equipes do Ministério e já tomarmos medidas importantes como essa, já de imediato, do ministro Flávio Dino, que já vai repassar, garantir recursos para extras, para estados e municípios, para a questão da prevenção com a ronda escolar, apoiando as guardas municipais, apoiando a polícia militar. Enfim, todos os estados e municípios têm essa política de ronda escolar. Então é uma forma da gente... E ouvir, lamentar, encerrar aqui a minha fala, lamentando esse episódio, dizendo que o Brasil precisa reagir, nós precisamos nos indignar com o episódio que ocorreu hoje, lamentável, lá em Blumenau. Ministro, vai ser a criação de uma política nacional ou vão ser propostas políticas? Nós vamos discutir nesse grupo de trabalho. Pessoal, só um minutinho. Ministro Flávio Dino. Eu quero, complementando o que o ministro Camilo aludiu, dizer que o presidente da República decidiu que o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai fortalecer o apoio às rondas escolares, patrulhas escolares. Isso será feito por intermédio de um edital, que nós vamos conversar com o ministro Camilo e com os secretários estaduais de segurança. O valor inicialmente destinado é de R$ 150 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública.
Esses 150 milhões de reais serão ofertados aos estados e municípios que detêm a competência constitucional para fazer esse patrulhamento ostensivo. E com isto nós vamos fortalecer esse trabalho de policiamento ou das guardas municipais. Além disso, eu estou constituindo na nossa Secretaria Nacional de Segurança Pública um grupo emergencial de monitoramento daquilo que é chamado de Deep Web, Dark Web, porque nós estamos vendo nesse instante no país uma ideia de pânico. Há ameaças em relação a outras escolas, universidades, e nós estamos, a partir de amanhã, com 50 policiais, que vão se dedicar nos próximos dias exclusivamente a monitoramento dessas ameaças na internet, exatamente na linha do que o ministro Camilo mencionou. Então nós temos, por decisão do presidente da República, uma dimensão estruturante, que é o grupo de trabalho de formulação, sob comando do ministro Camilo, de uma política nacional de enfrentamento à segurança, enfrentamento à violência e, portanto, segurança nas escolas. E isto envolve todos os ministérios que estão aqui representados, porque não há uma única saída, e nós temos uma dimensão emergencial. A dimensão emergencial é fortalecer o trabalho dos estados e municípios no que se refere às rondas escolares e, ao mesmo tempo, fortalecer o trabalho do Sistema Nacional de Segurança Pública no que se refere a estas postagens que estão, infelizmente, se alastrando na internet. Então, são medidas práticas, porque o presidente da República está absolutamente comovido, todos nós estamos, na condição de pais, de tios, de familiares. É algo que realmente que corta o coração. O presidente da República chamou a reunião porque ele está muito envolvido emocionalmente com isso, e nós vamos tratar nesse nível ministerial dessa dimensão, a dimensão imediata, cuja parte mais importante o próprio presidente da República já fez, que é a solidariedade, essas medidas de segurança em apoio aos estados e municípios e, claro, o debate sobre uma política nacional. Ministro, desde a semana passada, quando teve o primeiro ataque na escola, várias outras ameaças começaram a surgir. O governo não se atrasou, não demorou muito para tomar essa atitude de botar 50 policiais para checar? Na verdade, nós temos já 10 fazendo isso, esse monitoramento. Esse monitoramento, portanto, já existe. Esse monitoramento, é claro, é nacional e apoia estados e municípios em face da ocorrência, em face das novas ameaças. O que eu estou fazendo agora não é criando grupo, é ampliando um grupo que já existe. Esses policiais lotados aonde? Ele é lotado DIOP, Divisão de Operações Integradas da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Eles são baseados em Brasília. E, ministro, tem algum prazo para que esse grupo de trabalho entregue? A segurança armada dentro das escolas é uma solução? Esse debate vai existir? Muita gente tem defendido que nos ambientes escolares não há segurança. Lá de fora você tem as rondas ostensivas, mas a gente tem muita dificuldade de agir dentro das escolas, os fatos ocorrem. Como é que o senhor avalia essa possibilidade? Daí a importância do trabalho liderado pelo ministro Camilo, porque isso envolve múltiplos aspectos, inclusive as famílias, as comunidades escolares, estados, municípios e empresas privadas. Vejam que esse ataque de hoje, terrível, é numa escola privada, em que o governo não tem regulação. Agora, obviamente, nesse grupo que o ministro Camilo vai coordenar, esse assunto vai ser debatido, mas não é uma decisão do governo federal exclusivamente. A parte que nos cabe é a parte da segurança pública. E daí essa decisão de fortalecimento do sistema das rondas escolares. Esse monitoramento que a nova política seja implantada, porque o grupo de trabalho é uma ideia meio etérea, né? Quando que vai ter, esse projeto vai estar no Congresso? Ou vai ter um decreto assinado com alguma lei de fato, não com a criação? Não, nós vamos imediatamente nos reunir amanhã com as equipes. Vamos discutir todas as propostas que já existem, sugestões ou experiências. Por exemplo, existe a experiência da escola restaurativa, que é discutir dentro da escola o comportamento, a sociedade, o problema da violência, enfim, dos jovens hoje nas escolas brasileiras. Então já existem várias experiências, nós vamos tentar construir protocolos e a partir da experiência, das sugestões, porque isso é uma questão que envolve aí várias áreas da sociedade, inclusive envolve fundamentalmente a participação de estados e municípios, que é quem executa as políticas lá na ponta.
Não são os ministérios. Quem executa a política educacional lá na ponta são estados e municípios. Então é importante a iniciativa privada, então é importante o envolvimento também desses setores para que a gente possa ver como é que está a regulação disso, das escolas privadas, como o ministro citou hoje. O episódio de hoje é numa escola privada, que caberia a obrigação da escola privada garantir uma segurança privada dentro da creche. Então, esses fatos precisam ser discutidos e será o papel desse grupo, né, por determinação do presidente da República. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado, gente. O prazo do grupo é 90 dias. Vamos lá, o Flávio Dino estava dando prazo para a criação desse grupo, também falou de investimento em policiamento, muito do que já havia sido adiantado pelo Leandro Rezende na apuração hoje mais cedo, em relação à criação dessa política de prevenção à violência nas escolas.